Ele nasceu em Franca, cursou Direito na Instituição Toledo de Ensino, AIT, em Bauru, é palestrante espírita e milita na advocacia. Nós vamos conversar com o autor do livro A Arte Oratória para Iniciantes, Jorge Luiz Salomão, aqui na TV Câmara. Vamos falar sobre comunicação, que é o nosso instrumento de trabalho aqui, sobre um formato que você, no teu livro, Jorge, discorre em algumas etapas. Até para aproveitar a publicação e divulgação da sua obra aqui nessa emissora pública, de falar um pouco sobre esse instrumento da comunicação, que, como você que milita no meio, sabe que afugenta muitas pessoas, alunos nas escolas e depois quem está inserido em algumas profissões. Tem muita gente que tem medo de falar. Ao invés de falar do livro inicialmente, eu pedi para você responder isso. Por que as pessoas têm medo de falar em público? Essa pergunta é muito curiosa, Nelson, tendo em vista que uma grande maioria das pessoas tem muito medo de falar em público. E até saiu uma pesquisa estabelecendo que o medo de falar em público só perde pelo medo da morte. Aí a gente pergunta, por que esse medo tão temível? Existem vários fatores. Muitos deles, o mais simplista que a gente pode dizer é em relação à questão da pessoa se expor. Ela vai se sentir avaliada, e em função disso ela acaba tendo assim os seus demônios interiores, achando que ela vai ser mal avaliada. Isso acaba dando insegurança e a pessoa acaba simplesmente desistindo dessa empreitada aí. Muitas delas são introspectivas, né? Tiveram um histórico de vida bastante recluso. Isso interfere do ponto de vista da capacidade ou não de ser um orador? Interfere, mas não é uma barreira intransponível. Ela é totalmente transponível desde que a pessoa se programe e tenha uma vontade, uma firme determinação de dizer, eu vou romper com essa barreira. Eu posso dar até o exemplo próprio. Eu, até os 17, 18, 19 anos, eu era muito retraído. Até que quando eu me interessei por essa arte, a arte da oratória, aos poucos eu fui rompendo essas barreiras e hoje, graças a Deus, a gente até milita na área da advocacia e já estamos, inclusive, com essa primeira obra publicada, entendeu? Qual é o seu primeiro contato com a questão da oratória? Você falou uma questão, no mínimo, curiosa. Um menino jovem de 17 anos que foi ler um primeiro livro e se apaixonou por esse conteúdo. Sim, Nelson. Eu me recordo, eu tinha 17 anos de idade. O que me cativou, o que me prendeu à arte da oratória foi ter visto duas pessoas discutindo, mas de uma forma bem amigável, mas eu percebia que havia ali coerência, argumentação, havia forma, um debate muito interessante. Aquilo me chamou muita atenção e a partir dali eu quis também seguir aquele mesmo caminho, aquele mesmo roteiro. A oratória tem uma espécie de um papa, o cara que é o seguido por todos, como nas outras ciências, nas outras artes? Eu, particularmente, considero o papa da oratória no país o Reinaldo Polito. Tenho uma admiração profunda por ele, embora não o conheça pessoalmente, somente através das obras dele, que são obras formidáveis, impressionantes. Vamos começar um pouquinho a falar para ajudar as pessoas que estejam conversando com a gente sobre a questão da oratória. O cara que está lá em casa vai falar, mas eu sou muito tímido, não tem condição, a perna fica bamba, eu tremo, a língua engasga, a garganta fica seca, enfim, quaisquer outras reações emocionais. Já falei uma expressão chave, talvez. A questão emocional, o controle emocional, que peso tem essa questão sobre a oratória? Tem um peso muito grande. Se você não souber controlar o seu estado de ansiedade, de nervosismo, naquela hora que você está ali diante da plateia, isso de certo modo vai implicar num quase fracasso ou num fracasso. Então, o autodomínio, o autocontrole é de fundamental importância. Eu vou emprestar aqui um raciocínio que eu faço por gostar de música, que eu recebi de profissionais, para a questão do controle da ansiedade quando você vai cantar em público ou fazer algumas apresentações. Tem um exercício com o diafragma, que você puxa, né, e solta, tenta respirar apenas com o diafragma, que está aqui posicionado numa área do corpo específica, e você consegue fazer em poucos exercícios, uma espécie de um relaxamento natural. O diafragma é um elemento aí, no caso? Interessante você abordar essa questão, Nelson, porque eu trato desse exercício na minha obra, no meu livro.
Principalmente naqueles momentos que antecedem a hora de você subir à tribuna. Isso. Dá aquele gelo, aquele Baixo frio. da costela que fica puxando. Exatamente. Aí o que eu oriento? E eu, inclusive, muitos oradores famosos, de renome, eles têm esse frio, eles têm esse medo. Não tem quem não tem, até os mais tarimbados. E aí o que a gente recomenda? Você, momentos antes de subir à tribuna, ou já estando ali na mesa de apresentação, etc e tal, fazer essa respiração de uma forma bem sutil, bem descontraída, para que o público não perceba, senão ele vai perceber que você está nervoso. Estou tentando imitar aqui, ó. Exatamente. Você puxa. É a chamada respiração diafragmática, que é aquela que você, de fato, você respira se utilizando da musculatura diafragmática. Sim. Isso, de certo modo, acaba massageando todos os órgãos internos e até mandando um comando para o cérebro. Isso foi até estudado por neurocientistas, no sentido que isso implica numa reação fisiológica positiva que vai dar uma tranquilidade. O seu coração, ele se torna menos adrenálico, ele não fica palpitante, disparado, aos poucos você vai relaxando. Isso é muito importante. O aumento da oxigenação nesse exercício também faz uma relação direta Exatamente. Com o corpo. Oxigenação do cérebro, porque na hora que você está nervoso, você está com a adrenalina correndo solta, e ela, o que acontece? Ela vai queimar os níveis de oxigênio que você tem. E você vai ficar ali simplesmente saturado e não vai respirar. É a hora que você tem aquela sensação de que você vai ter um colapso respiratório. Para reforçar isso, Jorge, eu faço, por exemplo, antes de cantar, um exercício, lógico, no bastidor, né, onde você faz essas flexões com a questão do diafragma e ele provoca esse relaxamento. O ideal é que perca ali 2 minutos em relação a isso. É muito rápido isso para ter uma reação. Sim, né? É muito rápido. Existem vários exercícios. Tem esse daí da respiração diafragmática, tem um exercíciozinho que você faz também, se você está lá na mesa de apresentação, aguardando a sua vez, você pega o punho e dessa forma você começa a apertar um ao outro, ou massagear o abdômen, mas de forma muito sutil. Tem que ser muito sutil, porque se você der esses sinais para o seu público ouvinte, ele vai perceber que você está nervoso. Isso tira o foco de atenção dele. A fala sua, ele vai se fixar a esses dados negativos, ao seu nervosismo, ao seu temor, a sua respiração trôpega, por aí vai. Então, é tudo muito rápido. Sim. Você está ali 2, 3, 4 minutos antes de começar a sua palestra, está sentindo aquela dificuldade, vai sentir que você vai se engasgar, respira fundo, faz essa respiração diafragmática, disfarçadamente, você aperta os punhos, comprime a parede abdominal de forma bem sutil e vai respirando normalmente, lento e pausadamente. E um detalhe, autoconfiança. Vá à tribuna com a certeza de que você vai fazer um trabalho excelente e que o público não está lá para simplesmente procurar gafes, te vaiar. Se a pessoa saiu da sua casa para aquele ambiente é porque ela quer um conteúdo, quer uma palestra, ela quer te ouvir. Ela não vai lá para te avaliar. Esqueça isso daí, porque esse pensamento preconcebido de que você está sendo avaliado é o que acaba gerando também insegurança, o medo, esses pavores. Então tem que tirar isso da cabeça. Jorge, qual a importância da questão da construção do pensamento? Eu estou sendo óbvio aqui, mas de que forma você lida com a construção do pensamento do ponto de vista da elaboração de uma retórica? É fundamental que aquele que se interesse pela arte da oratória, por falar em público, fazer palestras, que aprenda a construir um pensamento crítico, lógico, coerente. Como que você vai conseguir isso daí? Primeiramente é o básico. Você precisa ler muito. E ler não é correr os olhos ali na leitura que você está realizando. É você incorporar, é você extrair a alma daquela leitura e assimilar o máximo possível daquele conteúdo, dos vocábulos, das ideias, para você ter uma ideia de como aquele autor, ele redige um determinado documento, uma reportagem, como ele argumenta, e tudo isso aí você vai incorporando a sua pessoa no dia a dia. Então você precisa sim se preocupar com essa questão do conteúdo, da construção do pensamento que seja coerente, lógico, conciso, persuasivo. E para isso, repito, tem que ler muito,
gostar de estudar muito. Principalmente eu recomendo leituras de obra no campo aí da lógica, da filosofia, que vai ajudar muito você na construção desse pensamento argumentativo, crítico, lógico. A bagagem cultural você adquire à medida da sua formação, né? Desse interesse pela leitura, pelas diversas ciências, as informações do dia a dia, o jornalismo, enfim, a forma como você, cidadão, lida com o mundo. Depois de um determinado tempo, você constrói o que os teóricos chamam de léxico, que é a questão do repertório, e você pode absorver isso para utilizar ou não numa palestra. Quais são as dicas principais que você trabalha aqui sobre o que utilizar do ponto de vista de informação, partindo da premissa de que o sujeito, o orador, o palestrante, ele tem domínio de alguma forma sobre aquele assunto, é claro. Perfeito, Nelson. Se você for convidado para fazer palestra numa determinada localidade, primeiramente você precisa saber qual o assunto que você vai abordar. Sabendo o assunto, em cima dele você precisa reunir uma série de elementos, de materiais, que tenham relação com esse tema, com esse assunto. E não poupar pesquisa. É você pegar as teses, as antíteses, ou seja, os argumentos contrários àquilo que você vai falar. Porque não adianta você fazer uma palestra, montar um assunto que simplesmente tenha só uma única visão ali com base na sua tese. Você precisa ver o oposto, ver o que se eventualmente vai se dizer contra aquilo que você está expondo. Então, no momento que você está elaborando o seu discurso, o seu trabalho oratório, você não pode poupar esforço no sentido de pesquisar ao máximo, ir à fonte e construir um trabalho bem aí elaborado, com bastante elementos de informação. Claro que não excessivamente para não cansar o seu público, por exemplo, citando muitos elementos como dados estatísticos, datas, nomes, etc. Tal. É muito importante, mas você não pode também exagerar aí no incremento dessas informações para não cansar o seu ouvinte. Porque muita informação acaba gerando aí uma desfocagem da atenção naquilo que o palestrante está falando. Para você fazer uma argumentação persuasiva, você está falando sobre alguns elementos, a bagagem, a quantidade de informações que você usa, a forma que você faz essa apresentação. Você é adepto da questão de um palestrante meio showman, se ele tomar cuidado de usar muita informação e acabar ficando sonso o raciocínio dele, ficar cansativo, como balancear esses elementos? Interessante essa sua colocação, Nelson, porque nós não podemos nos esquecer de um detalhe. Nós estamos falando para o público e não para nós. Então nós temos que deixar de lado esse ego, se de repente eu tenho uma memória fenomenal, e querer simplesmente passar a visão de que eu sou um showman, me esquecendo de que eu estou falando para as pessoas, eu não estou fazendo um show simplesmente para que eu possa massagear o meu ego. Eu preciso pensar nos indivíduos como ouvintes, como sendo destinatários de uma mensagem que eles possam, de fato, compreender aquilo que eu vou estar transmitindo para eles. Porque não adianta você chegar lá na tribuna, no público, no púlpito, que seja, e dar um show de oratória. E, de repente, você pergunta para as pessoas no final desse evento, o que você achou? Eu achei muito legal, mas você entendeu? Não consegui entender, mas o cara deu um show de bola, foi um show de bola, mas você entendeu o que ele falou? Não consegui entender. Então, aí você não atingiu os seus objetivos. Apesar do treino da questão da oratória, algumas pessoas não vão ter o que a gente chama de vocação para esse tipo de comunicação. Comunicação todos podemos aprender, mas alguns têm maior facilidade e outros nem tanto. Ou não, todos podemos ser palestrantes. Que interessante essa sua colocação, Nelson. Muitos nos perguntam, eu não tenho vocação, eu não tenho jeito para a coisa, eu simplesmente vou esquecer e não vou mais me preocupar em me tornar um orador. Não fale isso, não desista desse sonho. Por quê? Nós vamos lá na Grécia Antiga, isso ali mais ou menos pelo ano de 400 a.C., e nós vamos nos defrontar com um cidadão grego, Demóstenes. Pesquise sobre Demóstenes. Na minha obra eu faço uma pequena síntese da vida dele, que, em resumo, se constitui no seguinte: um camarada que era gago, tinha uma voz muito fraca, muito frouxa, e toda vez que ele falava, até mesmo por conta da gagueira, ele usava o cacuete de mexer os ombros. E ele assistia lá nos fóruns
gregos, debates, etc. e tal. Ele ficava encantado com aquilo, mas ele pensava, como que eu vou ser orador se eu não tenho recursos para isso? Aí ele desejou ardentemente ser orador. Ele se envolveu com uma pessoa na época que realmente se interessou em ajudá-lo e ele passou a treinar. E olha que ele era gago. Um dos piores defeitos para quem quer ser um bom comunicador. Mas ele, encurtando toda a história, ele se dedicou ao extremo, tornou-se um dos maiores oradores que a Grécia conheceu, a Grécia Antiga. E toda vez que ele ia aos fóruns, aos debates, ele sempre fulminava os seus adversários com uma argumentação, com uma forma, com uma exposição incrível, magnífica, maravilhosa. E olhem que ele tinha defeitos naturais. Então, se você tem esse desejo, almeja ser orador, e de repente pensar, não tenho jeito, você tem um jeito. Você tem um orador potencial, só esperando a oportunidade de você dizer, eu quero. E se você disser, eu quero, e se esforçar, ter garra, determinação e fé naquilo que você se propõe, você chega lá, isso eu tenho certeza. Você acha que é prudente ou aconselhável você adaptar o conteúdo de informação que você tenha, inclusive na forma da linguagem, no vocabulário ao público? Você já falou sobre a importância de verificar o público que está do outro lado, e uma questão que basicamente me incomoda quando vou a algumas palestras, o tempo de duração. Qual o time? Você abordou duas questões. Adaptar a sua fala ao público é importante? Extremamente importante. Por quê? Se você for convidado para falar para um público que é mais simples, mais humilde, por favor, reduza o seu nível, o seu vocabulário, a sua intelectualidade, porque aquelas pessoas, elas não tiveram provavelmente a mesma formação que você tem. Ela não tem a mesma capacidade que você tem intelectual. Então você precisa graduar a sua fala à capacidade intelectiva daquelas pessoas. Você precisa simplesmente ter essa empatia, se colocar no lugar do seu público e verificar, por isso que é importante de antemão você saber quem que vai ser o destinatário da sua mensagem. Se for para um público intelectualizado, aí é diferente. Aí você precisa usar uma linguagem formal, até mesmo rebuscada, técnica. Agora, para as pessoas, de uma forma geral, para um público mais aí diversificado, mais humilde, você precisa dosimetrar a sua fala, a capacidade de assimilação deles. O exemplo que eu sempre menciono na minha obra também é você buscar ali na Bíblia, no Novo Testamento, e você vai ver que Jesus falava para todas as plateias, principalmente para aquelas plateias mais humildes. Ele se utilizava do quê? Das parábolas. Sim. Ele contava historinhas para que aquele povo pudesse digerir aquela fala, aquela informação e compreender aquilo que ele estava tentando transmitir, e compreendiam. Vou brincar no bom sentido com a língua portuguesa, com a sua expressão dosimetria, se for para um público de magistrados, advogados, procuradores. Se for as pessoas no dia a dia, fala dosar, por exemplo. É verdade, Nelson, você tem razão. E aí você disse sobre a questão do tempo, do time. Tempo de duração. Minha gente, isso daí, você que vai ser o que é orador, respeite o tempo. Se lhe derem 10 minutos, é 10 minutos, não é 12. Se lhe derem meia hora, é meia hora, não é 40 minutos. Se lhe derem 1 hora, é 1 hora, porque você provavelmente já deve ter se colocado na condição de público ouvinte e sabe quão difícil é você estar ali ouvindo alguém falar e de repente o tempo já está avançando, isso cansa e você desfoca totalmente. Mesmo que não te dê o tempo, em algumas palestras eles acabam convidando e deixam o tempo aberto, livre, lógico, não é ad eterno, mas tem um tempo médio? Quanto tempo o público consegue, de forma assertiva, conseguir ficar prestando atenção e assimilar o conteúdo? Existe um limite da capacidade humana de manter um nível de atenção. Nós podemos tomar como parâmetro, fazer até uma analogia com as aulas. Você pode ter uma ideia nas aulas, nas escolas, nas faculdades, tem um limite de tempo. Sim. Se for além daquele tempo, o cérebro já não assimila mais. Então, se você tiver um tempo livre para falar, leve mais ou menos em consideração quanto tempo que se dá uma aula. Porque depois daquela aula tem o quê? Tem um intervalo, tem um período de descanso para que a pessoa possa assimilar. Além disso, ela não vai conseguir assimilar e você vai estar falando sozinho ali para o seu público. E muito tempo, e muito menos ficar prestando atenção permanentemente em relação àquele conteúdo. O foco de atenção é muito frágil. O público, qualquer detalhezinho, um barulho, um cochilo, alguém que de repente faz qualquer sinal ali naquela hora que você está falando, já é o suficiente para quebrar
o foco de atenção daquela pessoa. Jorge, vou inserir uma experiência do dia a dia aqui para o nosso bate-papo sobre a questão do livro seu da arte da retórica. Aqui na Câmara Municipal se realizam muitas audiências públicas, as obrigatórias de apresentação de orçamento, discussões de projetos de lei, os polêmicos ou não, convocados por vereadores ou pela comunidade, enfim. E um erro muito recorrente para quem frequenta aqui bastante a Câmara, eles trazem um PowerPoint com as letrinhas bem pequenininhas. Primeiro trazem PowerPoint com 70 páginas, parece que é para não prestar atenção mesmo, alguns dos convidados, para ser justo. E outro com as letrinhas pequenininhas. Vou aproveitar essa citação para fazer a correção de quem vem para as audiências públicas e falar sobre os escravos do PowerPoint, aqueles palestrantes que, se você tirar o aparelho da tomada, dá pane na palestra. Entendi. Olha, essa questão de você se utilizar dos recursos visuais, áudio ou audiovisuais, é importante para a sua fala? Muito importante. A tecnologia está aí exatamente até em relação àquilo que nós estávamos abordando, que existe uma linha muito tênue de atenção. Qualquer coisa pode quebrar aquela atenção do seu público ouvinte. Então, o que a gente sugere? Que você não se torne escravo da modernidade. Que você não se utilize em demasia um recurso visual, áudio ou audiovisual, porque nós vimos alguns palestrantes que se utilizam, se tem 40 minutos para fazer uma palestra, ele se utiliza de 35 minutos desses recursos e 5 minutos ele fala. Não é uma palestra, é uma apresentação. Então, você precisa ter o bom senso de verificar que você precisa se utilizar da sua inteligência. O público está lá para ver a sua capacitação intelectual para aquele trabalho. Quando você perceber que, de repente, já escoou 15, 20 minutos, você já está olhando para o seu público, o pessoal já está dando uma cansada, eles estão se mexendo na mesa e fazendo assim, é um sintoma de cansaço mental e até físico. E você tendo preparado alguma coisa com os recursos audiovisuais, você coloca um vídeo para relaxar. Isso relaxa. Coloca um som, alguma coisa, enfim, para a pessoa poder dar aquela descansada mental para depois você retomar o fio da meada. Então, são muito bons, mas você não pode se tornar escravos da modernidade, desses instrumentos. Não sou contra, mas nós precisamos ter o quê? O bom senso. Precisa ser eloquente. No caso da escrita, a gente escolhe algumas expressões para enfatizar mais uma ideia na hora da fala. Estou falando aqui de linguagem verbal. Precisa ser eloquente ou não? Dá para fazer uma palestra ou uma apresentação com a mesma inflexão ou padrão de voz o tempo todo? O que seria a eloquência? A eloquência é aquele dom, é aquele fogo sagrado dos oradores que conseguem despertar os sentimentos mais aprofundados ali nas camadas do ser humano, do psiquismo humano. Então, você precisa sim ser eloquente. E ser eloquente é ser convincente, é você passar uma mensagem com entusiasmo, com energia, com brilho, com graça. Tanto que Pascal, ele disse certa feita que a eloquência, ela é a figura do pensamento. Por quê? Se de repente, Nelson, eu chego para você agora e falo, Nelson, determinada autoridade faleceu, fulano faleceu. É uma mensagem desprovida de emoção, de entusiasmo. Agora, o que seria eloquência? Nelson, você não imagina, fulano de tal faleceu. Então, existem formas, inflexões para que você possa... E isso, inclusive, é um recurso oratório formidável para cativar a atenção do seu público, facilitar o processo de interação orador-ouvinte. Agora, se é aquele orador puramente cérebro, frio, que fala naquele ritmo monocórdico, ou seja, num ritmo só, que é cansativo, é maçante, é estafante, ele precisa melhorar. Também, os dois extremos são complicados. O monocórdico, aquele que fala num ritmo só, e o excessivamente eloquente, aquele que fala aos berros, aquele que é extremamente sentimentalista, isso também é o extremo que é ruim. Então é sempre o meio termo. Procurar um ponto de equilíbrio sempre. Um ponto de equilíbrio sempre. Então, quando você for transmitir uma mensagem para a sua plateia, seja eloquente, ou seja, passe a sua mensagem com entusiasmo, com vivacidade, sentindo cada palavra que você está dirigindo para o seu público. Do mesmo modo que você gostaria
enquanto público, que o orador passasse para você uma mensagem cativante, com energia, com empolgação. Nós podemos dar um exemplo de orador eloquente, o Divaldo Pereira Franco, lá de Feira de Santana, da Bahia, que é um exímio orador e convidado várias vezes. Você entrevistou ele aqui na TV Câmara? Ah, já entrevistaram ele? Já entrevistei então, o Divaldo. Quer dizer, você já tem aí um respaldo. Ele tem uma eloquência formidável, incrível. Ele é muito eloquente, porque quando ele fala, ele vive aquilo que ele está falando, ele vive a mensagem. Eu brinco que o Divaldo é um gênio cerebral. É um gênio. Ele tem uma informação sobre todas as ciências. Todas as ciências, exatamente. Ele tem uma capacidade natural de convencimento. Exatamente. E ele fala com eloquência. Aquilo que é eloquência, é você viver a mensagem que você está transmitindo para o seu público. Jorge, a gente está falando do livro, sua primeira obra, você é militante em direito. Onde as pessoas encontram a tua publicação? Como localizar? Um contato seu, se você achar mais adequado? Perfeito. Por enquanto, nós não fizemos o lançamento ainda, mas já estamos aí com 30 dias que eu recebi o material da gráfica e já vendemos 62 exemplares. Só assim, no boca a boca, no corpo a corpo. Nós estamos com um projeto de fazer o lançamento agora em fevereiro, mas quem tiver interessado em adquirir a nossa obra... Pode falar o número, a gente coloca, não tem problema, no rodapé. Tá. O telefone é 3204 7494 tá. ou 3204 7189. Tá. Vai estar no rodapé para quem estiver interessado, inclusive para a questão de palestra, enfim, conhecer o teu trabalho. Jorge, de nossa parte da TV Câmara, muito obrigado por você ter emprestado o teu tempo para a divulgação da obra, mas sobretudo para poder transferir para as pessoas essas informações sobre o uso da comunicação, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. Nelson, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço também aos telespectadores por nos terem dado essa oportunidade do seu precioso tempo. E nós aí, então, nos despedimos deixando a seguinte mensagem. Aproveitem a oportunidade, estudem muito e se tornem oradores e oradoras, principalmente mulheres, que nós estamos precisando de mulheres oradoras. Muito obrigado. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.